Bom, nessa aula a gente vai entender como que a gente calcula a quantidade de elementos da união de dois conjuntos, tá? Esse é o nosso objetivo. Tema da aula ali, ó, quantidade de elementos da união de dois conjuntos. Então, ó, a gente vai ter dois conjuntos, dados conjuntos A, que tem essas letras A, B, C, D, F, G, H e I, e o conjunto B, que tem as vogais A, E, I, O, U. Aí a gente vai ter a união B. A união B é eu juntar, né? Eu unir todos os elementos de A com os elementos de B. Os únicos elementos ali que não tem no A é o O e o U, né? Porque o A, o E e o I eu tenho no A. Então a união vai ficar A, B, C, D, E, F, G, H, I, O e o U. Porque o O e o U, ó, pertence ao B, mas não pertence ao A. Na união, a gente junta tudo, ok? Depois eu vou ter a interseção. A interseção são os elementos que estão no A e no B ao mesmo tempo. E esses elementos são o A, que está aqui e aqui, o E, que está aqui e aqui, e o I, que está ali e lá também. Tá? Então a interseção são só esses três elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Aí, o número de elementos do conjunto A é 9. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. Do conjunto B, são 5. Ó. O número de elementos do conjunto B são 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, o número de elementos da união, né? Ó, os números de elementos da união, a união B, são 11. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E o número de elementos da interseção, ó, o número de elementos da interseção de AB é 3. A, E e I. 3 elementos. E aí, ó, eu fiz inclusive aqui a representação no diagrama. Como a gente está se tratando da união, eu peguei aqui os elementos do conjunto A, que só pertencem ao A, ó. Peguei os elementos comuns, o A, o I e o E, e os elementos que só pertencem ao conjunto B, que é o U e o O, porque o A, o E e o I pertencem ao A também, tá? Como é união, eu pintei tudo, tá vendo? Ó, tá tudo pintado de verde, porque a gente está tratando da união. Então a parte destacada, que é a parte pintada, se refere à união. E aí, de acordo com as informações que a gente tem ali acima, a gente vai ver que o número de elementos da união é igual ao número de elementos do conjunto A somado ao número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção. Ó, se você ver, o número de elementos de A é 9. O número de elementos de B é 5. Eu estou tirando daqui, ó, tá? O número de elementos de A, 9. O número de elementos de B, 5. Tá vendo? Ó, 9 e 5. Menos o número de elementos da interseção de A por B, que é 3, ó. 3, tá vendo? E aí, fazendo 9 mais 5, eu tenho 14, que menos 3 eu vou ter 11, tá vendo? Ó, então, o número de elementos da união vai ser dado por esta expressão aqui. O número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A por B, certo? Aí, ó, de maneira geral, dados os conjuntos A e B finitos, ó, tá vendo? Tem que ser conjuntos finitos para eu poder saber a quantidade. Se não for finito, a quantidade é infinita. Temos que o número de elementos da união é igual ao número de elementos do A mais o número de elementos do B menos o número de elementos da interseção, certo? Fiz aqui um exemplo, ó, para vocês conseguirem entender isso. Vamos lá, ó. O exemplo aí, vamos ler. Considere os conjuntos A e B com 17 e 12 elementos, respectivamente. Quantos elementos pertencem à união de A e B, sabendo que eles possuem 5 elementos em comum? A primeira coisa que eu falo para vocês fazerem enquanto a gente vai resolver um exercício é anotar as informações que o exercício forneceu. Do ladinho, ó. Então,
ele forneceu o número de elemento do A, que ele disse que é 17, né, ó, ele falou respectivamente ali, né, ó. Considere os conjuntos A e B com 17 e 12 elementos respectivamente. Como é respectivamente, a gente vai considerar que o A tem 17 e o B tem 12. Então, o número de elementos do A é 17, o número de elementos do B é 12. E ele ainda falava que, sabendo que eles possuem 5 elementos em comum. Como está falando de elementos em comum, então ele está se referindo à interseção. Então, o número de elementos dessa interseção entre esses dois conjuntos é 5. Aí a gente já tem as informações, a gente vem para a fórmula que a gente viu aqui, ó. Essa fórmula que a gente viu no exercício no coisa anterior. Então tá ali, ó. Número de elementos da união vai ser igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção. Então é só eu substituir. Número de elementos de A, 17. Número de elementos de B, 12. Número de elementos da interseção, 5. Aí eu faço ali. 17 mais 12 menos 5 deu 24. Então, o número de elementos da união entre esses conjuntos aí é 24, certo? Aí, a gente pode resolver esse mesmo exercício ainda de uma outra maneira, que é pelo diagrama de Venn. Pelo diagrama de Venn, a gente também consegue resolver esse exercício. Então, vamos lá, ó. Eu coloquei aqui qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A primeira coisa é construir o diagrama de Venn e indicar a quantidade de elementos da interseção. Sempre que vocês forem fazer um exercício que tenha diagrama de Venn, sempre começa pela interseção, sempre começa pelo meinho aqui, ó, tá vendo? Porque se você não começar pelo meio, a sua chance de errar vai aí para quase 100%. Então, começa pela interseção sempre, tá? Sempre quando a gente estiver trabalhando nesse diagrama simples, né, que só tem dois conjuntos, ou quando a gente estiver no outro diagrama, que a gente vai ver mais pra frente, que vai ter 3 conjuntos, né? Vai ser 3 bolinhas aí, a gente vai ter que saber trabalhar com eles também, ok? Então, começa aí, sempre pela interseção, sempre pelo meio, certo? E o valor da interseção foi dado, né, ó, que é 5. Então, coloquei aí no meio o 5, ok? Depois, na sequência, né, como segunda parte ali, eu coloquei calcular e indicar a quantidade de elementos que pertence, né, ó, esse E oval é pertence apenas ao A e ao B. Então, vamos lá. Aqui é onde gera um pouco de erro. O pessoal tende a errar nisso aqui porque o pessoal não se liga nessa passada. Muitos alunos aqui iriam colocar aqui no conjunto A 17. Porque ele falou, né, ó, que o número de elemento de A é 17. Só que assim, você não pode pôr 17 aqui porque você já tem um 5 aqui. E esses 5 elementos são comuns tanto ao A quanto ao B. Então você tem que pegar o valor da quantidade de elementos do conjunto A e subtrair pelo valor da interseção, que nesse caso aqui é 5. Então você faz 17 menos 5 e dá 12. Porque se você colocar só o 17 aqui, você vai estar repetindo esses 5 elementos aqui. Você tem que tirar eles, porque eles já estão inclusos no A. Né, ó, esses 5 elementos aqui já estão inclusos no A. Então a gente tem que fazer 17 menos 5 para tirar ele. 17 é o valor de elementos que tem no conjunto A, ó. Tá vendo? Tá bem aqui em cima. O número de elementos de A é 17. E o 5 é o valor da interseção que já está incluso aqui no A. No B é a mesma coisa. Ele falou que o número de elementos do B é 12. Você não pode pôr 12 aqui. Porque se você pôr 12 aqui, você vai estar repetindo já esses 5 elementos que já são comuns, tanto ao B quanto ao A. Então você tem que fazer 12 menos 5. 12, que é a quantidade de elementos do B. 5, que é a quantidade de elementos da interseção. Que está aqui, ó. Aí 12 menos 5, 7. Agora sim ficou tudo certo. 12, 5 e 7. E o valor, né,
O número da união de A e B vai ser a soma desses três números aqui que a gente descobriu. O 12, o 5 e o 7. Então tá ali, ó. O número de elemento da união é 12 mais 5 mais 7, que deu 24. Exatamente o mesmo valor, ó, que deu usando a fórmula. Bem, aí você pode falar assim, né, que eu tenho certeza que vão falar. Ah, mas fazendo a fórmula é mais fácil. Fazendo o diagrama de Venn, tem que fazer outras contas, não sei o que, é mais difícil. Meu, tira isso da cabeça. Esquece isso. Não tem um jeito mais fácil e mais difícil. Isso aí é o mesmo nível de dificuldade. Você tem que saber fazer dos dois jeitos. Porque às vezes em prova a gente vai especificar. Às vezes na prova o professor especifica. Ah, eu quero que faça pelo diagrama de Venn. Ah, eu quero que faça pode fazer lá pela fórmula. Então, assim, é importante que vocês saibam fazer dos dois jeitos, tá? É importante que vocês saibam fazer dos dois jeitos. Então não tem... Esquece esse negócio de um jeito mais fácil, um jeito mais difícil. É importante que saibam fazer dos dois, ok?